acho que o cascudo folclorista, que é tão insensado, que é tão falado, ele de certa forma prejudica um pouco o cascudo etnógrafo, né? Essa obra Civilização e Cultura é uma obra fenomenal, onde ele dá um verdadeiro tratado de etnografia e de antropologia. E nela ele fala do homem universal, né? Do homem desde o começo da pré-história até a aquisição da arte, da lúdica, do teatro. Então ele fala de tudo, de como a gente adquiriu essa civilização e essa cultura nossa. Então ele coloca muito o homem brasileiro assim, como um homem universal, como um homem que está inserido dentro de um universo grande, mas com peculiaridades muito suas, próprias. E sempre ele salienta muito a questão da miscigenação dos costumes, os portugueses, os negros, os índios, e fala muito, uma coisa muito interessante dele, ele cita muito, no História da Alimentação também, ele fala como a gente tem coisas portuguesas que a gente acha que são africanas ou que são indígenas, e na verdade tem uma raiz europeia muito grande. No próprio História da Alimentação ele diz uma coisa muito engraçada, que a feijoada vem de Portugal, não vem da África, e fica todo mundo achando estranhíssimo. Ele diz, não, os portugueses quando vieram para o Brasil, eles tinham um prato como um cozido, que era carne, que era verdura, etc e tal, e foi trazido para o Brasil esse prato. Só que quando chegou no Brasil, cadê esses legumes para se colocar? Não tinha. Então vamos olhar, o que é que a gente tem? Feijão. Então vamos botar o feijão, nasceu a feijoada daí. Então ele situa muito o brasileiro assim, como muito peculiar. E a principal, eu acho, que contribuição dele para a gente, para a nossa cultura, foi chamar a atenção de como ela era válida, como ela era sugestiva e como a gente devia valorizá-la. Coisa que, quando ele começou a estudar, tudo europeu é que era muito mais bonito e muito mais digno do que o nosso, né? Eu só uso a palavra folclore para não parecer ir contra a maré. Prefiro sempre traduzir e usar a palavra cultura popular. Nós aprendemos superstições, mitos, cantigas, maneira de andar, saudar, cumprimentos, mímica, tudo isso antes de escola. A criança brinca primeiro, depois é que aprende a ler. E essa parte oral, distintiva, permanente, nos acompanha a vida inteira. Por isso eu fiquei obstinadamente na cultura popular. Ele se achava muito um professor, e eu acho que ele foi isso a vida toda dele. O que ele fez muito foi ensinar a todos nós como ainda ensina. Então, essa questão da intelectualidade para ele, eu acho que surgiu muito normal, muito natural. Surgiu de uma curiosidade que ele tinha, eterna, com tudo que ele via, com tudo que ele vivia, e ele passou a retratar tudo isso, né? Não só em livros, mas ele começou em jornal, ele começou escrevendo em jornal, artigos de jornal. Em 1918 ele começa. E eu acho que tudo chamava muita atenção dele, e ele procurava muito saber o porquê das coisas. Então eu acho que a curiosidade foi a primeira centelha intelectual que ele teve, e levou isso a vida inteira, né? Brincava, levava a gente para tomar cerveja. Imagine a loucura depois da aula. Depois da aula, se ele queria tomar uma cerveja, ele convidava os alunos que estivessem ali por próximo e levava para lá. Mas ele queria formar o jovem para a pesquisa, para o estudo, para a compreensão, sobretudo para a compreensão do que é o homem brasileiro. Ele tinha uma visão extraordinária e diferente. Ele dizia que estava no mesmo patamar a etnologia do direito e a filosofia, mas que os juristas sempre se preocupavam com a filosofia, quando a importância da etnologia não podia ser ignorada. Ele estudou, por exemplo, a propriedade privada nos índios, a CUVAD, muitas outras coisas dentro desse âmbito, mas ele tinha uma visão absolutamente diferente. Por exemplo, a aula dele para mim, que nenhuma sentença era monocrática, porque quando o juiz proferia a sentença, ela teoricamente era sujeita a recurso para um órgão colegiado. Então toda sentença era de colegiado, e mesmo quando ele dava aquela sentença isolada, se não houvesse recurso, ainda assim estava por trás dele toda uma geração
de juristas, de julgados anteriores que comportavam aquela decisão. Então, esta era uma visão absolutamente singular do direito. E ele tinha essa visão extraordinária. Ele exerceu a advocacia muito pouco, foi advogado da Graato Oeste, exerceu muito pouco. Mas era um professor, um mestre do direito, com essa visão diferente das outras, porque ele tinha sempre o ângulo e o olhar voltado para a etnologia. Cascudo era muito descuidado, né, com a obra dele, talvez porque nem tivesse tempo de dedicar cuidado a uma obra que exigia dele tanto esforço e uma dedicação contínua, permanente, né? E escreveu um livro chamado História da Literatura no Rio Grande do Norte, que ia do início do século XX até os anos 30, porque fazia parte de um projeto conjunto com os escritores Veríssimo de Mello e Manuel Rodrigues de Mello, cada um dos dois outros encarregados de outras etapas da literatura do Rio Grande do Norte. Mas Cascudo, por uma dessas incríveis coincidências, estava com esse original numa mesa da sua casa quando recebe a visita do escritor Arthur César Ferreira Reis, que ao ver o original de Cascudo não resistiu e logo tomou para levar e publicar no Rio de Janeiro. E isso, enfim, o tempo passou e o livro acabou não sendo publicado. Arthur Reis já é falecido, e o original dessa história do Rio Grande do Norte sumiu. Ele consegue conciliar duas coisas aparentemente totalmente contraditórias. Eu acho que é porque ele vivenciava muito na prática aquilo que ele estava escrevendo. Ele gostava muito de ir ver em loco o que ele estava estudando, o que ele estava se interessando, né? Então, talvez daí tenha vindo essa vivência dele prática, tenha trazido essa leveza à obra, que é uma coisa muito interessante. Um exemplo bem engraçado disso é o livro Meleagro, que é um livro que ele escreve sobre o catimbó. Ele, no começo do livro, ele pede desculpas, porque no começo do século, ele pesquisando catimbó aqui, o que é que ele fez? Ele foi para as sessões de catimbó, lógico. O que é que adiantava ele ficar trancado numa biblioteca escrevendo a bibliografia do catimbó? Então, ele foi ver uma sessão. E ele pede muitas desculpas, porque quando ele está assistindo a sessão e fazendo as anotações dele e tal, chega a polícia, sai todo mundo correndo, inclusive ele. Então, essa vivência, eu acho que ele teve, é que tornou a obra dele tão fluida. E, lógico, uma capacidade inerente que ele tinha de escrever, a forma de escrever dele é muito característica, né? É muito leve, é muito fluida e muito plástica. Ela mostra muito o que ele está vivenciando. Ele consegue trazer para a gente aquele cenário, a impressão dele pessoal daquele momento e do que ele vivencia, do que ele escreve. Aconteceu então que eu fui levar o livro, o primeiro exemplar confeccionado do Prelúdio e Fuga do Real para Cascudo, para entregar a ele, e após sermos anunciados, ele costumava fazer uma mise-en-scène, ele se deixava aguardar um pouco, e ao entrar na sala ele o fazia sempre com ares triunfantes e tal, e sempre com um charuto apagado nos dedos e tudo. E ao entregar o exemplar a ele, ele olhou e largou teatralmente esse exemplar numa poltrona que estava próximo, e eu fiquei assustadíssimo, né? Como ele era muito surdo, eu, escandindo as palavras, perguntei para ele: não gostou, não? Aí ele disse assim para mim: é a emoção, meu filho. Uma emoção depois do centésimo, não sei quantésimo livro já publicado, enfim. Então ele teve uma formação, primeira, ótima. Segundo, ele tinha uma disciplina férrea. Ele estudou todas as noites, geralmente de 9, a partir de 8, 9 horas da noite, até amanhecer o dia, e escrever. Então, 60 anos. Logo, era possível produzir 150 livros. Ele escreveu 10 anos para o Diário de Notícias do Rio de Janeiro. Por que ele escrevia diariamente? Não era um exercício, e era uma maneira, depois daquilo, de ter elementos para um outro livro que ele ia fazer. E cada livro era um destino e era um filho.
ele utilizava os autores, os prediletos dele. Uma historinha que pouca gente sabe. Alguns livros que estão aqui na biblioteca dele, ele retirou de bibliotecas da Europa. Mas disse o seguinte: só retirei quando era impossível comprar e quando havia mais de um exemplar. Nenhum que houvesse um único exemplar, jamais eu tocaria. Agora, havendo só vários exemplares, não havendo no mercado, um professor brasileiro não podia se privar de ter esse livro. E esse livro, subtraído, integrava-se na visão dele. Mas era um homem de uma alegria de viver, alegria de viver. Ele não perdia a chance de viver cada minuto e viver bem. Conversava demais, às vezes até se prejudicando um pouco no final da vida, quando ele já estava mais cansado. Mas ele recebia a todos. Inclusive tinha uma placa famosa na porta da casa dele, onde se lia: o professor Câmara Cascudo não recebe pela manhã. Então, essa placa, que é uma placa bem famosa, ela era motivada pelo fato dele sempre ler à noite, escrever à noite, era o horário preferido dele. Então, ele passava a noite normalmente produzindo. De manhã ele dormia e à tarde era o horário de visitação. E essas visitas tanto eram marcadas de presidentes, de pessoas trazidas por amigos, como o professor Diógenes da Cunha Lima, que levava muitas pessoas lá, e muitos outros, como por estudantes que vinham fazer uma pesquisa de 2º grau, como por pescadores que vinham trazer um peixe para ele, e aí suscitava milhões de conversas. Então, tudo isso ele recebia a todos, e nessas conversas ele tirou muito material de pesquisa para o que ele estava escrevendo. Sou o memorialista. Perguntam sempre os repórteres: o senhor se julga um homem realizado? Sim, na plenitude do vocábulo. Não me arrependo de nada. Eu, enfim, sou o que sou. Se assim te agrado, aqui estou. Se queres a melhor prenda, manda fazer de encomenda, que eu, enfim, sou o que sou. Se assim te sirvo, aqui estou. Assim digo eu ao meu país, ao meu Brasil, à minha geração, à minha contemporaneidade. Se assim te sirvo, aqui estou.